Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Esse vídeo é a continuidade do outro, nascer de novo, para um renovo em Yeshua. E eu vou continuar. Então, aconselho que vocês assistam e aí, vocês vão poder entender o que eu vou continuar aqui dizendo. Então, vou ler novamente aqui o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16 ao 19, que diz: Alegrem-se sempre, orem continuamente, dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. E esse conselho, são conselhos, alegrem-se sempre. Qual é o meio de se alegrar sempre no Senhor? Tendo em mente que Ele está em todos os tempos e o como é importante que você o coloque na direção de tudo na sua vida, de tudo em conformidade à vontade dEle, porque o Senhor não compatua com pecado, não compatua com erro, não compatua com trevas, nele não há treva alguma. Ele que criou luzes e trevas, sim, mas nele não há treva alguma. O Criador, ele nos examina, ele nos julgará de acordo com a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, alegrar-se sempre nele é a certeza e confiança da onisciência dele, da onipresença, onipotência. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. Que ele está em tudo, ele age em tudo, mas ele não compatua com erro, mas trata cada um em conformidade. A justiça dele. Ore continuamente, o espírito de oração. A oração, qualquer hora dessa eu faço um vídeo só no que diz respeito, segundo o entendimento bíblico, a respeito da oração. Já tenho dito assim em todos os vídeos, mas falarei uma hora só desse assunto, que é muito, muito importante. A oração, assim como diz a palavra do Senhor, medita na minha palavra de dia e de noite. E é possível meditar na palavra do Senhor de dia e de noite quando lemos. Do mesmo modo, a oração. A oração, ela não se resume só num momento específico. A palavra fala, entre no teu quarto. E entrar no teu quarto não é somente aquele momento de oração, você e o Criador, mas é no teu íntimo, no teu eu, para falar com o Senhor. Isso se percebe um ser humano renovado, nascido de novo, que entende que o Senhor, a onisciência do Senhor, o permite a sondar os nossos pensamentos. Ele conhece as intenções dos nossos corações. Então, o quarto, ele não se resume somente a um lugar específico. Ele está se referindo também à intimidade, a conversar com o Senhor, assim como meditar na palavra dele. A ter a consciência de que ele nos conhece no todo, em todas as questões. O Senhor nos conhece. Então, o quarto vem mais para uma questão íntima, pessoal. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, em Yeshua. Dá graças em todas as circunstâncias, por quê? Porque, embora cristãos vivam adversidades, situações adversas, mas serve para nos fortalecer, serve para nos ensinar, nos instruir. É uma lapidação, é algo assim que precisa acontecer, porque muitos aprendem nos erros. Aprender no erro é louvável, o que não se pode é continuar nos mesmos erros. Então, essa lapidação, essa purificação é algo feito na individualidade. Eu estava falando a respeito de Nicodemos, da necessidade de Nicodemos. Já senti essa questão do individual, do pessoal,
melhor dizendo, do pessoal, do íntimo, a necessidade de ir em busca à verdade, ao caminho, à vida, Salvador Yeshua. Então ele não se conteve, ele foi. E aí, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai entender tudo isso que eu estou dizendo. Aqui em Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você assistiu desde do primeiro vídeo colocado aqui no canal, você vai ver que eu falo bastante da questão da fé. Então aconselho que você busque mais vídeos para entender que fé é essa. Não é uma fé rasa, não é uma fé em tudo, não é uma fé que muitas das vezes te levou por conta de um conceito que você tinha da questão da idolatria. Não se trata disso. Se trata de uma fé pura. E se você ler desde o primeiro verso, vai falar de exemplos de fé. Aqui em 1 Hebreus. É muito interessante ler todo o capítulo. Porque vai falar de pessoas que andaram com o Criador, que deixaram muitas coisas para trás porque confiaram que o caminho orientado pelo Todo-Poderoso era o único que eles poderiam prosseguir. Por quê? Porque eles confiaram na existência do Todo-Poderoso. Eles, certamente, a Bíblia, ela coloca aqui a experiência que eles tiveram, mas certamente tinha mais coisas que não está aqui escrito, né? Mas questões que levaram esses homens a se afastarem da sua parentela, no caso de Abraão, e seguir com sua esposa e apenas com poucas pessoas, a saber, Ló, família dele, Ló, sobrinho dele, e ele prosseguiu em fé, e ali o Senhor vai tratando Abraão em conformidade a promessas, a coisas futuras. Então é algo muito lindo. Então a fé, ela nos coloca numa posição da necessidade de ter a mente renovada e de nascer de novo. Agora, após Yeshua, isso é fundamental. O Espírito está aí, ele sopra onde quer, como diz a palavra do Senhor. Então, assim como Nicodemos, que é um referencial aqui, para se ir em busca a Yeshua como farol, como um único caminho para se chegar ao objetivo. A partir daí você vai ter encontro com as palavras dele, e a partir dos evangelhos de Mateus em diante, do Cristo em carne, e depois, a partir de Atos, dele ressuscitado. E ele deixou palavras de vida, o mesmo conhecimento da árvore da vida do jardim é o que hoje ele nos possibilita a termos, graças ao Criador, graças a ele ter ressuscitado, ter cumprido tudo, como ele disse aos homens no caminho de Emaús, que tudo que fora dito a partir de Moisés testificava dele. Então, o Espírito é que nos possibilita de entender todas essas coisas. Nota-se um renovado por ter entendimento dessas palavras, desse conhecimento que eu estou falando para vocês. E está cheio de pessoas renovadas. Louvado seja o Criador. Ele capacita cada um de acordo para que leve a mensagem do reino em conformidade às pessoas que se tem acesso. Mas o Senhor é que está no agir de todos aí. Isso é algo extraordinário. Eu vou ler também aqui em Efésios. Então é preciso ter fé, entender que fé é essa. Aqui em Efésios 2, a partir do versos 8, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glórias ao Senhor, glórias. Essa palavra ela é muito maravilhosa, poderosa, cheia de confirmação, que alegra o coração de um renovado, de permanecer no caminho de renovo no Salvador Yeshua. Porque, como eu acabei de dizer, em relação à fé, somos salvos pela fé, mas é uma fé que precisa ser compreendida. A fé no Filho, a fé em todo o propósito criado pelo Criador para que se cumprisse no Filho, e Ele foi o cumpridor, Ele cumpriu, Ele nos possibilitou sair das trevas para a maravilhosa luz através do agir do Todo-Poderoso que nos encaminha ao Filho. A partir daí, percebe-se pessoas renovadas que não apagam o Espírito, que são doutrinadas pelo Espírito, porque estudam a palavra do Criador e meditam, são possibilitados a meditar na palavra do Criador, então são renovados. Então, quando o Senhor fala ali para Nicodemos que é preciso nascer de novo, caso contrário ninguém entrará no reino do Senhor, faz todo sentido, com todas as palavras que ele vem dar aqui depois, ressuscitado, para que nós tenhamos uma mente renovada, para que possamos fazer parte desse reino, já no conhecimento, podendo nos alegrar no conhecimento do quão maravilhoso é esse reino. E por isso que eu li lá foi o primeiro capítulo que eu li lá em 1 João, capítulo 5, verso 18, que somos de Deus e o inimigo não nos toca. Ah, mas por que tantas adversidades? Porque vivemos num mundo de adversidades, de complicações, de situações muito complicadas. E fazemos parte da humanidade, né? Nascemos de uma família, então não tem como não passar por questões, várias questões, mas devemos dar graças porque devemos vislumbrar, ver nas dificuldades o agir do Todo-Poderoso, que não desampara mesmo. Ele nos capacita, ele nos dá o escape de acordo com o nosso conhecimento bíblico, ele nos fortalece, ele nos levanta, ele nos mantém no foco. E isso tudo graças ao renovo, à compreensão. Podemos enxergar dessa maneira, entendendo a palavra do Criador. Entendemos que, pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Ou seja, fim para essa questão da autojustificação. Ah, eu fiz teologia. Ah, eu tive visão assim, visão daquele tipo. Ah, eu sou santo, né? Eu sou santo porque eu me visto de acordo, porque isso, porque aquilo, não. Você é santo porque foi santificado pela palavra. Como diz em João 17:17, já começa a desmistificar essas coisas do eu consegui, eu busquei, eu subi ao monte, eu fiz jejum, eu fiz a campanha disso para conseguir isso. E tá cheio no YouTube aí, pessoas fazendo campanha para, com palavras, abençoar outros com vitórias, bênçãos e tudo mais. Só que as pessoas precisam ser conscientes desse renovo e do que é nascer de novo. Nascer de novo, basicamente aqui, porque é algo maravilhoso para se colocar, mas é ter uma consciência das palavras do Senhor. Conhecer, ter conhecimento do que foi dito pelo Salvador. Em carne ou ressuscitado. Entender a letra espiritualmente. Isso é nascer de novo. É o que nos coloca numa condição de renovados em Yeshua. Amém? De outra maneira, as pessoas vão ter sempre um ponto de autojustificação, de elevação humana. E isso não é bom. Isso não é bom. Bom é que as pessoas corram para a palavra do Criador, busquem humildemente sabedoria nele,
que está pronto a nos dar. E inicie um caminho de fé, uma fé madura, com consciência de que precisamos entender a palavra do Criador. Se tem algo que devemos buscar incansavelmente como o mais precioso de nossas vidas, é o entendimento espiritual da palavra do Criador. E aqui em Hebreus 11, 6, Hebreus 11, 6, diz e repete a questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu já coloquei essa questão da fé, questão do buscar, porque ninguém vai ao filho se o pai não encaminhar. Esse buscar já é para os renovados. Qual é o buscar? Vou dar aqui um exemplo. Um exemplo de mim, a graça. Eu iniciei os meus caminhos como todo ser humano, sempre tenho contato com a religião. Eu participei um tempo da Igreja Católica, porque aquele processo, comunhão, primeira comunhão, é batizado, é isso e aquilo, então a família tradicional católica, então passei por essa fase. Depois, quando eu já era de maior, conheci evangélicos, tive contato com evangélicos que tinham o hábito de orar antes de iniciar o trabalho. Era numa empresa que eu trabalhava e sempre orávamos, independente ali de qual fé professávamos. Orávamos juntos para iniciar o dia e, antes de orar, ler a palavra. Ganhei uma Bíblia desses irmãos evangélicos. Foi um tempo maravilhoso, foi uma convivência agradável. Passou-se o tempo e eu continuei a sentir de me aproximar mais desse mundo dos evangélicos. Então, passei a congreguei em duas, não vou colocar a placa aqui, congreguei em duas, visitei a Assembleia por um tempo, e a Deus é Amor, visitas, apenas visitas, mas cheguei a congregar um tempo. E na última foi onde eu passei pelo processo de batismo, batismo, né, de água, batismo do Espírito Santo, e a sede aumentando, porque o Senhor sempre me levava para a palavra dele. Porque quem é evangélico sabe que são muitas as tarefas numa congregação. E eu não focava bem nessa questão dos louvores. Eu não focava na questão das apresentações. E o meu foco era a palavra. Meu foco maior era a palavra. Então, ao buscar, e toda vez que ali era lido, era aberta a palavra, ali era o melhor momento para mim. Mas demorava às vezes para chegar esse momento, mas era o melhor. Em casa, eu conferia o que era lido. Ficava ali observando a palavra. Muitas das vezes, a pessoa lá na frente falando, tal, mas eu mais focada ali no que estava dizendo a palavra. E o Senhor me usou conforme a vontade dele. E só lecionei a palavra uma vez, pelo entendimento do Espírito. E certa vez me falaram que era bom resumir mais a leitura, porque ficava extensa. E muitas questões foi vindo e o Senhor
mostrando em sonhos o caminho a seguir. E eu fui seguindo ao caminho, Me afastei de não continuar congregando com eles. Eles vinham em casa, a gente conversava, eu, na medida do possível, porque eu entendi ali que se eu falasse o que o Senhor estava falando e fazendo comigo, eles não entenderiam, porque eles estavam dispersos. Mas eles estavam buscando o Senhor, congregando-se na questão mais voltado à comunhão entre irmãos do que propriamente libertos para entender a palavra de modo espiritual. E para se entender é preciso explorar da Bíblia. Então,